A segunda temporada de Mushoku Tensei começou com um Rudeus muito mais depressivo por causa do mal entendido que aconteceu entre ele e a Ares, causado pela carta que a Ares deixou para ele no final da primeira temporada do anime. Não só isso, mas ele partiu para os Reinos do Norte em busca da sua mãe Zenith. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse primeiro episódio dessa segunda temporada de Mushoku Tensei? Então bora lá! O episódio começou com o Rudeus depressivo sendo transportado em uma carroça para os Reinos do Norte. Essas localizações do Norte são conhecidas por explorarem a prática da magia. Então existe o Reino de Hanua, existe o Ducado de Neres e o Ducado de Bacherante. Eles iriam para o Ducado de Bacherante, que é especializado na pesquisa arcana. O Rudeus estava viajando com outro grupo de aventureiros e uma delas tentou ser amigável e conversar com ele. Mas como ele estava bem depressivo na dele, ele acabou não dando muita bola para ela e sendo até rude com ela, Rudeus, sem ele nem mesmo perceber. A garota que ela estava acompanhando, chamada Sarah, começou a reclamar com o Rudeus por causa da rudez dele. Rudeus? Lembrando muito o Rudeus da Ares, que, como a gente sabe no final da temporada passada, acabou deixando ele com uma carta muito problemática, dando a entender algo que não estava acontecendo. Como a gente sabe, esse mal entendido aconteceu porque a Ares deixou uma carta dizendo que eles não combinavam no momento e ela estava partindo por causa disso. Desde o começo do anime, a gente já percebeu que a Ares é uma tsundere, e a gente sabe muito bem, pela nossa experiência com animes, que garotas tsundere não sabem expressar bem seus sentimentos, por isso que elas acabam sendo um pouco raivosas e quase nunca revelam seus verdadeiros sentimentos. A Sarah lembrou a Ares para o Rudeus, porque enquanto eles ainda estavam se conhecendo, a atitude dela era muito semelhante à da Ares. Mas voltando à questão do mal entendido, a Ares já deixou muito claro ao longo do anime que a Ares não sabia se expressar por meio de palavras, então ela acabou sendo muito grossa nessa carta e deixando a impressão de que ela estava saindo do grupo porque eles não combinavam. Mas a real intenção dela, como já foi mostrado no final da primeira temporada, era de justamente se tornar mais forte para que ela conseguisse proteger o Rudeus do Deus Dragão. Porque, lembrando novamente da primeira temporada, o Rudeus sempre protegeu a Ares quando ela precisava. O único momento que o Rudeus precisou realmente de uma ajuda foi quando eles se encontraram com o Worsted, que é justamente o Deus Dragão. Mas ela não foi forte o suficiente para que ela pudesse fazer qualquer coisa para salvar o Rudeus naquela ocasião, e foi por causa dessa impotência que ela se afastou dele momentaneamente para que ela treinasse e ficasse mais forte, para que ambos se merecessem no futuro. Mas isso foi o suficiente para fazer o Rudeus ficar completamente broxa e depressivo, como a gente pode ver durante todo esse episódio. Explicado esse mal entendido, o episódio continuou com o Rudeus ainda depressivo, chegando à guilda de aventureiros para que ele conseguisse desformar o seu grupo. Afinal, o Orugerdo já tinha saído do grupo deles e a Ares também. Não tendo mais motivo para continuar o Dead End, ele desfez o grupo e procurou a missão mais difícil possível da guilda para que ele conseguisse fazer dinheiro rápido. Mas ele não queria participar de nenhum grupo para fazer a missão. Isso soava muito prepotente da parte dele, até que a Suzane convidou ele para participar momentaneamente do grupo dela para que eles pudessem fazer essa missão juntos posteriormente. Dada a insistência da Suzane em incluir o Rudeus no grupo, ele acabou aceitando entrar no grupo deles. Eles tiveram mais algumas interações na taverna, mas o único destaque que eu daria é para Sarah, derrubando ainda mais o psicológico do Rudeus, sempre falando que ela não queria ele no grupo e que ele ainda se mostraria um problema mais pra frente. O dia passou e o Rudeus já estava bem cedinho esperando pelo grupo da Suzane para eles irem para a missão deles. Eles foram montar um acampamento no meio da neve para eles buscarem por alguns ursos especiais da missão, e durante todo o percurso a Sarah continuou insatisfeita com o Rudeus. Depois de montar o acampamento, eles montaram um plano bem elaborado para que eles conseguissem derrotar todos os ursos. Aproveitando que todos os ursos estavam hibernando, o Rudeus foi lá e utilizou sua magia de terra para imobilizar, enquanto que um outro mago do grupo usava sua magia de fogo para destruir todos esses monstros. O problema é que eles não eram ursos normais. Na verdade, eles eram uma espécie mais forte de urso que não seria derrotada tão facilmente como eles esperavam. A magia de fogo, então, não foi o suficiente para derrotar nenhum dos ursos e eles partiram em direção ao grupo do Rudeus para atacá-los. O Rudeus, como já estava bem depressivo, não teve o mínimo apego à vida nesse momento e deixou os ursos atacarem ele de qualquer maneira. Ele nem tentou se defender. Gostaria de dar um destaque para a produção do anime, que deixou a cena muito bonita, mostrando uma visão 360 graus do que estava acontecendo ao redor do Rudeus. Se vocês estão curtindo o conteúdo até aqui, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para dar aquela ajuda muito bem-vinda para fazer o nosso canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Agora bora voltar para análise. Depois de ver todos eles se empenhando tanto para sobreviver, ele acabou lembrando de que ele também era assim no passado, mas que não necessariamente ele deveria continuar assim agora. A referência desse momento é justamente o Rudeus pré-reencarnação, e ele acabou fazendo um paralelo entre a situação que ele estava passando na vida real dele a essa situação atual que ele estava passando agora. O anime deixou nesse momento bem claro que ele estava regredindo emocionalmente, ou seja, ele estava retornando à forma original de pensamento dele antes dele ir pro Isekai, em que ele vivia uma depressão profunda e sem fim na vida de hikikomori dele, que ele ficava enclausurado dentro do seu quarto
quarto o dia inteiro. Então, justamente depois ele se lembrar do como ele era no passado e como ele é hoje, ele se motivou para lutar novamente, e depois que o grupo da Suzane conseguiu derrotar todos esses ursos da primeira leva, uma segunda leva de ursos veio para atacar eles. Se não fosse o Rudeus ter mudado a chave nesse momento, nenhum deles teria sobrevivido. Então o Rudeus utilizou o seu cajado para amplificar o seu poder mágico e utilizou uma magia de fogo para obliterar completamente todos os ursos dessa segunda leva que veio. A Suzane agradeceu o Rudeus por ter salvado todos eles, e o Rudeus também agradeceu eles por ele ter se lembrado do real significado da vida dele nesse momento. A vida dele era muito mais do que viver de gado da Aerys, e mesmo que ela não quisesse mais ele, tem muito mais coisa nessa vida para ele do que viver apenas um romance. Eles voltaram então para a taverna e entregaram todos os espólios dos ursos que eles coletaram. Para quebrar o climão que estava se rolando lá, porque a galera do norte é muito invejosa com a galera de fora, a Suzane pagou uma geladinha para geral ali presente. E ainda prestou uma homenagem ali tanto pro grupo deles quanto pro próprio Rudeus, que foi muito bem recebido, principalmente pelo grupo da Suzane. Afinal, se não fossem eles, o Rudeus não conseguiria se motivar para continuar mais um dia da vida dele. Quando ele estava dentro do seu quarto, ele acabou refletindo em tudo que ele passou na vida dele e acabou se lembrando dos presentes que a Lilia deu para ele na temporada passada. Um dos presentes era a roupa íntima sagrada. Todos sabemos de quem é, que ele roubou na primeira temporada e ficou como segredo entre ele e a Lilia, como respeito dela por ele. Eu não estou suportando mais. Não só o artefato de apreço divino do Rudeus, mas a Lilia também entregou o colar que a Sylphie preparou para ele para o aniversário de 10 anos dele, mas que nunca conseguiu ser entregue pelas mãos da Sylphie por causa do incidente do teleporte. E aí, depois de ele ter essa reflexão filosófica sobre todos os aspectos da vida dele que valem a pena ser vividos, ele finalmente começou a superar esse mal entendido com a Aerys, porque enquanto que a Aerys sabe que ela abandonou o Rudeus para se tornar mais forte para depois voltar para ele, o Rudeus acha que ela nunca mais vai voltar. Como uma forma de superar isso, ele jogou o cabelo dela no fogo, para ele não depender tanto psicologicamente desse cabelo. Afinal, todas as vezes que ele se lembrava dela, ele pegava o cabelo que ele guardava com tanto sentimento para justamente preencher um pouco do vazio dessa vida solitária dele de agora. Outros pontos importantes que foram mencionados no episódio é que o Rudeus está procurando pela Zenith, mas a gente sabe muito bem a localização dela no final da temporada passada. A Roxy acabou salvando a Loli demônio, que foi inclusive a que entregou os olhos de demônio pro Rudeus, e depois de encontrar essa Loli e salvar ela, a Roxy acabou perguntando a localização da família do Rudeus, e a Loli acabou falando que a Zenith estava localizada no continente de Begarif, em uma cidade de labirinto chamada Rapá. O que quer dizer que o Rudeus não está no lugar certo para procurar a Zenith, mas desde que ele encontre a Roxy, ele vai conseguir a pista que ele precisa para procurar pela mãe dele. E esse também foi outro ponto que agravou ainda mais a depressão dele. Fora o fato de que ele nunca tinha viajado sem ninguém, e agora ele estava sozinho, e também o fato do mal entendido da Aerys, ele tinha essa urgência de encontrar a mãe dele, porque mesmo que não seja a primeira mãe dele, ainda assim ele tem um apreço muito grande pela Zenith, e por tudo que ela foi na vida dele, enquanto ele ainda estava lá na vila. Outro ponto muito interessante que foi mencionado no final da temporada passada, que vai ser importante pro futuro dos episódios de Mushoku Tensei, é que a Sylphie conversou com a Ariel para conseguir uma carta de recomendação do Rudeus para a Academia de Magia. Então é muito capaz que daqui a uns 2, 3 episódios apareça essa tal dessa recomendação pro Rudeus finalmente participar da Academia de Magia, afinal esse é o próximo arco do anime. De alguma maneira, a Sylphie vai conseguir pegar essa carta de recomendação e fazer com que alguém entregue essa carta pro Rudeus para que ele consiga se desenvolver também na Academia de Magia e, quem sabe no futuro, reencontrar a Sylphie. Todos esses são assuntos que devem ser trabalhados ao longo da temporada e que com certeza vão impactar a jornada do nosso não tão querido protagonista. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam do episódio e desse novo modelo que eu tô montando para as reviews semanais, de ser um episódio um pouco mais analítico e expor um pouco menos a minha opinião. Deixa sua opinião aqui nos comentários para eu saber se vocês gostaram desse modelo, para que eu possa prosseguir com ele no futuro. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera. Valeu!